Olá a todos. Hoje nós vamos estudar vírus. É um organismo que existe muita controvérsia quando a gente fala em vírus. Muitos autores consideram vírus como um ser vivo, né? Outros não consideram ele como um ser vivo, uma vez que ele não tem metabolismo próprio, ou seja, que ele não consegue viver uma outra célula sem um outro organismo. Então, existe uma controvérsia muito grande em relação aos vírus. Vamos estudar um pouco sobre os vírus. Então, aqui existem diferentes tipos de vírus. A gente já viu na aula anterior que os vírus ele tem uma classificação diferente, porque ele não se enquadra dentro daquela classificação dos seres vivos, ou seja, ele não tem célula, ele é um organismo acelular. Então, desta forma, ele não se classifica dentro daqueles domínios, né, que a gente viu que são os procárias e eucárias. Ou, segundo alguns outros autores, né, naqueles três domínios, que seria bactérias, árqueas e eucária. Então, basicamente, ele não se enquadra justamente porque ele não tem célula. Então, tu não pode classificar ele como ser procarionte nem eucarionte, porque ele não tem uma estrutura celular. Então, aqui a gente tem algumas características que são dos vírus, né? Então, aqui temos diferentes tipos de vírus. Então, existem várias espécies de vírus. O vírus, ele é muito específico, ele é extremamente específico. O que significa dizer que o vírus é específico? Então, por exemplo, quando você é contaminado por um vírus, então todas as células do seu corpo não vai ser contaminada pelo vírus, apenas as células do sistema respiratório que vão ser contaminadas pelo vírus da gripe. Então, para que o vírus ele entre em contato, para que ele penetre dentro da célula, ele necessita que a célula tenha uma proteína que identifique ele, que ele consiga se associar e ele consiga parasitar aquela célula. Então, não são todas as células que possuem essas proteínas que recebe ou que permite que esse vírus entre na célula. Então, existe essa especificidade do vírus em relação ao tipo de célula em que ele vai atacar e, às vezes, em relação ao tipo de organismo que ele vai atacar. Então, a palavra vírus vem do latim veneno. São agentes infecciosos de células vivas. São causadores de doenças em animais e plantas e capazes de atacar outros organismos mais inferiores, como é o caso de bactéria. Então, ele difere de todos os outros seres vivos pelo fato de não apresentar estrutura celular. Isso é, ele não é constituído por células. Apresentam apenas estruturas moleculares. Então, os vírus são formados por moléculas de nucleoproteína, autorreprodutíveis e com capacidade de se reproduzir quando ele estiver dentro de uma outra célula. Então, ou seja, quando ele estiver fora da célula, ele não consegue se reproduzir. Então, aqui tem algumas características específicas do vírus, agentes causadores de infecção do homem, animais e vegetais. Ou seja, tu vai ter vírus que vai contaminar o homem, então tu tem diferentes tipos de doenças que são causadas por vírus, como por exemplo a poliomielite, a catapora, o sarampo, a gripe, a hepatite. Então existem diferentes tipos de AIDS, né? A zika, a chikungunya. Então existem inúmeras doenças que são causadas por vírus. Então quando o vírus ataca o homem, então você tem esses diferentes tipos de doenças. Existem algumas doenças causadas por vírus que ela tanto pode atacar o homem como pode atacar os animais, outros animais. Por exemplo, agora, o Covid, ele consegue infectar homens e animais. Ele consegue infectar cachorro, gato, mamíferos de uma forma geral. Então, o coronavírus, ela tem essa flexibilidade. Então, significa que nas células, tanto do homem como dos animais, existem receptores para as proteínas do vírus que permite que esse vírus contamine ou que parasite essas células. Então, existe tanto no homem, como nos animais, como vegetais e também em organismos que a gente fala que são inferiores ou organismos mais simples, como é o caso das bactérias. Então, o vírus também ele consegue infectar essas bactérias. São desprovidos de organelas e não têm metabolismo próprio. Então, como eu falei para vocês no início aqui,
O vírus ele se caracteriza, o vírus ele não consegue ser classificado em nenhum daqueles domínios que a gente viu na aula passada, que é o domínio eucário, procário, ou o domínio eucária, arquibactéria, porque ele não tem estrutura celular. Se ele não tem estrutura celular, ele não tem organelas celulares. Se ele não tem organelas celulares, ele não tem metabolismo próprio. Então, como o vírus é uma estrutura acelular, que não é formado por célula, então ele não tem essas organelas e, obviamente, ele não tem metabolismo próprio. Aí você pode perguntar, mas professora, as bactérias, por exemplo, elas não têm organelas, mas ela tem uma organela só, que é os ribossomos. E a função desses ribossomos é síntese proteica. Então, essa síntese proteica já permite que essas bactérias consigam sobreviver, por exemplo, sem contaminar necessariamente uma outra célula. Ela consegue se reproduzir e sobreviver sem ser às custas de outra célula, só por ter essa organelazinha, que é o ribossomo. Então, como ele não tem, olha só, é tudo uma lógica. Então, como ele não tem estrutura celular, não tem organelas, não tem metabolismo próprio, obviamente ele tem que ser um parasita intracelular obrigatório. O que é isso? Ele é um parasita que vive dentro da célula, ou seja, tu não vai encontrar um vírus que não é parasita. Por quê? Porque ele não tem metabolismo próprio, porque ele não tem estrutura celular. Aí está também o foco da discussão relacionado se o vírus é ou não é um ser vivo, justamente porque ele não tem metabolismo próprio, ele não tem vida própria se não tiver contaminando ou parasitando outro organismo. Então, tu tem alguns vírus que o período de vida dele, ele consegue passar um período de vida maior, ou seja, em algum objeto, esperando um hospedeiro. E tem outros tipos de vírus que ele tem um ciclo de vida muito curto. Ele é passado de pessoa para pessoa. Então, vamos dizer assim, a discussão relacionada ao vírus, se é ou se não é, o foco principal está relacionado a ele não ter esse metabolismo próprio, ou seja, dele não sobreviver se não for parasitando um outro organismo. Então, ele é um organismo vivo que depende de outro organismo. Aí a gente fala, é um organismo vivo. Bom, ele é vivo se estiver dentro de outro organismo. E se ele não estiver dentro de uma célula? Ele não é vivo. Então, existe uma conversa muito grande em torno desse assunto, né, em que se discute. Então, existe uma discussão para uns querendo provar que o vírus não é um ser vivo e uns querendo provar que o vírus é um ser vivo. Então, a justificativa de cada um é que, de um ponto, ele não tem metabolismo próprio, ele não consegue sobreviver sem ser dentro de uma célula, ele não consegue reproduzir. Do outro lado, falou, não, ele é um ser vivo, porque ele consegue se reproduzir, mesmo que seja dentro de uma outra célula, que não seja, obviamente, porque ele não tem essa estrutura celular. Então, mas vamos estudar aqui, vamos nos ater às características dele. Então, como não chegou-se ainda um consenso, vamos estudar as características e aí cada um, ao longo do estudo, você pode ir para uma linha ou outra, ou acredita que é um ser vivo ou não acredita que é um ser vivo. Então, todo vírus, ele causa infecção. Por que ele causa infecção? Porque ele tem que parasitar, ele não consegue sobreviver sem ser às custas de outro organismo, justamente porque ele não tem metabolismo próprio, ele não tem organelas. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele só consegue se reproduzir, ele só consegue ser um ser vivo se estiver dentro de uma célula, ou seja, se tiver um hospedeiro. E se ele estiver fora da célula, o que é que acontece? Ele não se desenvolve em ambiente extracelular. Aí, de novo, só reforçando que veio a história do vírus não ser um ser vivo, justamente porque fora da célula ele cristaliza, não recebe estímulos, ele não sofre nenhuma reação, nada. Fora da célula é como se fosse um cristal, tá certo? Agora, dentro da célula, quando ele penetra na célula, ele começa a atuar como se fosse um ser vivo. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, justamente porque não possui organelas celulares, ele não tem estrutura celular. Dessa forma, ele não consegue sobreviver fora da célula,
Portanto, como ele não consegue sobreviver fora da célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, um único vírus a invadir uma célula, ele pode assumir o comando das atividades celulares e fazer com que a célula hospedeira passe a trabalhar quase que exclusivamente na produção do novo vírus. Então, por exemplo, quando um vírus contamina uma célula, né, ou o ácido nucleico, ou DNA ou RNA, ele consegue assumir o comando da célula que vai passar a trabalhar para construir esses novos vírus. Mas fora da célula, eles se cristalizam e pode manter-se com um sal qualquer, por exemplo, em um vidro ou em uma superfície qualquer, por um tempo indeterminado, dependendo do tipo de vírus. Então, quando o vírus não está se reproduzindo, ou seja, quando ele não está dentro de uma célula, ele não cresce, não degradam, não fabricam substâncias, não reagem a estímulo, ou seja, é como se fosse um cristalzinho. Agora, quando você põe em contato com uma célula hospedeira, ele vai lá, reassume imediatamente as suas atividades. Então, essa infecção, se o vírus ele infectar uma célula, ele vai causar uma profunda alteração no metabolismo celular e normalmente, geralmente, ele leva essa célula à morte, ou seja, ela destrói a célula. Por isso que todos os vírus são necessariamente parasitas intracelulares obrigatórios e eles não podem ser cultivados em meios artificiais, ou seja, porque eles não conseguem sobreviver se não for dentro de uma célula. O vírus, basicamente, eles são constituídos de DNA e proteína. Então, ou o vírus, ou ele possui o DNA, ele é uma estrutura tão simples que ou ele possui o DNA ou ele possui RNA. Então, o vírus, eles variam do tamanho de 30 nanômetros a 300 nanômetros. Para você ter uma ideia, um nanômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então, para você ter noção do tamanho de um vírus. Assim, o vírus representa o menor e mais simples agente infeccioso. É tanto que você não consegue visualizar um vírus num microscópio óptico. Você só consegue visualizar o vírus em microscópio eletrônico. Esse genoma muito simples, quando comparados, por exemplo, aos outros organismos, a natureza do envoltório a gente vai aprender daqui a pouco, normalmente são proteínas. Se você for um vírus envelopado, ele tem proteínas mais lipídios. Então aqui está o tamanho do vírus, aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Eu tenho um vírus extremamente pequeno, ó, 24 nanômetros, eu tenho 90 nanômetros, ó, esse aqui 150 nanômetros, eu tenho uns maiores também. E aqui é uma bactéria, para vocês verem o tamanho da bactéria, e esse aqui é o tamanho de uma hemácia, que é uma célula do nosso sangue. Então, os vírus são extremamente pequenos. Então, eles são constituídos basicamente de um ácido nucleico. Esse é a estrutura do vírus, né? Eles são constituídos basicamente de um ácido nucleico. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Então, basicamente, ele é constituído por um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e por proteínas. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho DNA e proteínas. Eu tenho DNA ou RNA, aqui no caso RNA, proteínas, e aqui eu tenho um envelope. Aí, esse envelope é formado por os constituintes semelhantes à membrana plasmática, que é lipídios e proteínas. Todos são constituídos de uma espécie de ácido nucleico, DNA ou RNA, e de proteínas que formam um arranjo que protege essa parte aqui, ó, na verdade, essa proteína, a função é proteger os ácidos nucleicos. Então, eles apresentam apenas um tipo de ácido nucleico, ou seja, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Então, eles têm aqui, esse ácido nucleico pode ser o DNA ou o RNA, e ele tem uma cápsula, que é chamado capsídeo proteica, que é justamente para proteger o ácido nucleico. Então, quando eu tenho ácidos nucleicos mais o capsídeo, que é esse capsídeo aqui, ó, capsídeo, eu tenho o nucleocapsídeo, tá certo? Então, as proteínas ou subunidades estruturais que formam o capsídeo são chamados de protômeros. Então, ó, cada bolinha dessa que a gente tá vendo aqui é um protômero.
Então, eu tenho vários protômeros que vão formar o capsídeo, tá certo? Então, esses protômeros se agrupam em arranjos morfologicamente distintos que são denominados capsômeros. O formato, né? O formato de cada vírus, ele pode ter um formato cúbico, ele pode ter um formato icosaédrico ou helicoidal. Então, só relembrando a vocês, os vírus nus apresentam apenas o quê? O capsídeo, que é formado aqui, né, pelos protômeros, que são as proteínas que vão se unir para formar o capsídeo. E eu tenho esse capsídeo, ele vai proteger o ácido nucleico. O conjunto do ácido nucleico mais o capsídeo, eu tenho os nucleocapsídeos. Isso daqui são os vírus nus. Eles não apresentam o quê? Esse envelope. Então, aqui eu tenho um vírus envelopado. Eu também tenho a mesma estrutura, ou seja, eu tenho os protômeros que vão se unir formando o capsídeo para proteger o ácido nucleico. Só que depois disso daqui ainda eu tenho uma outra estrutura que é o envelope. Normalmente esse envelope aqui ele é formado quando o vírus ele entra dentro da célula e como se ele roubasse parte da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, basicamente, esse envelope ele é formado ou ele tem constituição semelhante à membrana plasmática. Aqui eu tenho um bacteriófago. Ele tem um formato diferente, né? Então, ele é formado de DNA, mas ele possui o capsídeo, que é essa cabeça que é formada por proteínas. Aí ele possui uma bainha contrátil e fibras proteicas. Então, o conjunto de bainha contrátil mais a fibra proteica é chamado de cauda. Tem cabeça e cauda. A cabeça é formada por quê? DNA e proteínas. E a cauda é formada por quê? Bainha contrátil mais fibra proteica. Então, a estrutura do vírus, ácidos nucleicos, então a gente já viu lá anteriormente, que os vírus ou eles são formados ou por DNA ou por RNA. Então, eles são formados ou por DNA ou RNA, tá certo? E que possui um capsídeo. Esse capsídeo aqui, ele é formado por protômeros, que são proteínas que se unem, né, que se arranjam formando essa estrutura que a gente chama de capsídeo. O conjunto do ácido nucleico, né, que pode ser o DNA ou o RNA, mais esse capsídeo é chamado de nucleocapsídeo. Vimos que existe vírus que não têm um envelope, são chamados vírus nus, e os vírus envelopados, aqui, que são formados por uma estrutura normalmente lipoproteica, com lipídios mais receptores. Esses receptores são proteínas. E pode ter essas espículas que normalmente são as proteínas receptoras virais. Então, como eu já falei anteriormente, os vírus eles são altamente específicos. O que significa dizer? Que os vírus eles não contaminam todo tipo de célula. Eles só vão contaminar células que tenham receptores para suas proteínas, ou seja, que permitam que ele entre. Então, por isso que, por exemplo, um vírus da gripe, ele não vai infectar todas as células. Ele vai infectar apenas as células do sistema respiratório. Então, por exemplo, você não tem os vírus da gripe, ele não vai contaminar a célula do fígado, célula da pele, outros tipos de célula. Então, normalmente, o vírus da gripe, ele vai infectar as células do sistema respiratório. Por quê? Porque as células do sistema respiratório possuem receptores para as proteínas desses vírus. Então, essas células possuem esses receptores que vai se associar à proteína do vírus e vai permitir que esse vírus entre dentro da célula, ou seja, ele permite a célula permite que ela seja contaminada pelo vírus. Então, por isso que são altamente específicas, assim como, por exemplo, tem o vírus da AIDS. Ele só contamina um tipo específico de célula. Qual é a célula?
Os linfócitos, né? Os linfócitos T. Então, eles contaminam especificamente os linfócitos T, porque os linfócitos T têm uma proteína que é receptora, né? Ou seja, que se associa à proteína do vírus e assim permite que o vírus contamine os linfócitos, ou seja, que se contamine. Então, o vírus ele é específico, ele vai atuar em células específicas. Então, por exemplo, dificilmente tu vai ter um vírus que vai conseguir ter receptores em todos os tipos de célula. Não. Então, o vírus ele é específico para determinados tipos de célula. Vírus da gripe, células do sistema respiratório, vírus da hepatite, células do fígado. Então, e assim sucessivamente, tá certo? Então, dependendo do tipo de vírus, ele vai atuar em determinados tipos de célula, desde que a célula, ele só atua na célula se a célula permitir que ele entre. E como que acontece isso? A célula tem que ter proteínas que reconheçam a proteína do vírus e que permita que o vírus contamine. Então, o capsídeo, eu já falei que esses capsídeos são formados por proteína e a função básica dele é proteger esse ácido nucleico, DNA e o RNA. E alguns capsídeos possuem essas espículas, que são receptores virais, para se ligar a receptores da célula, para permitir o processo de contaminação. Então, aqui eu tenho um bacteriófago, que é um vírus complexo, ele é formado, como eu já falei para vocês, pela cabeça. A cabeça é formada pelo DNA e por proteínas, e tu tem uma cauda, que é formada pela bainha contrátil e fibras proteicas. Vamos ver agora a replicação dos bacteriófagos. Aqui a gente está vendo uma bactéria, que é um ser extremamente simples, procarionte, e a gente está vendo vários vírus atacando esta bactéria aqui. Então, a função dele aqui é atacar a bactéria para conseguir começar o processo de reprodução. Esses bacteriófagos, eles são muito complicados, principalmente para a indústria, por exemplo, de laticínios, que eles matam as bactérias que são utilizadas para produzir determinados produtos alimentícios, como iogurte, determinados tipos de queijo. Então, esses bacteriófagos, quando ele invade o corpo da bactéria, termina matando e termina causando prejuízos para essas indústrias. Então, o ciclo de reprodução dos bacteriófagos pode ser de dois tipos. Pode ser o ciclo lítico, que ele destrói a célula, ou seja, destrói a bactéria, e o ciclo lisogênico, que ele não destrói as suas células, porém, o seu ácido nucleico ele vai ficar incorporado ao ácido nucleico da bactéria. A gente vai estudar cada um agora isoladamente. Vamos primeiro estudar o ciclo lítico. Então, tu tá vendo aqui a bactéria sendo destruída, ou um monte de vírus aqui que está sendo liberado. Então, o estágio lítico, ele ocorre em algumas fases que a gente vai ver agora, tá certo? O primeiro processo consiste em processo de processo de adsorção ou fixação. É o processo em que o bacteriófago ele tem uma característica bem interessante. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse bacteriófago aqui, ele não vai entrar dentro da bactéria. Na verdade, ele vai injetar, ó, tá vendo essa bainha contrátil? Então, é como se fosse uma seringa, né? Ele vai injetar, ó, vai sair por aqui, esse DNA, onde? Dentro da bactéria. Então, ó, ele chega aqui, ele aperta, como se ele apertasse essa estrutura aqui, que é chamado, né, aqui, ó, de bainha contrátil, daí o nome é bainha contrátil, né? Então, ele vai injetar aqui o seu DNA aqui dentro. Então, ele não vai entrar, essa parte toda fica fora. A única coisa que entra é o DNA. Então, na adsorção ou fixação, a extremidade da cauda do fago torna-se adsorvida ao receptor específico na superfície da célula bacteriana. A infecção da célula hospedeira não pode ocorrer sem a adsorção. Então, o que acontece? Aqui ocorre o processo onde tu tem basicamente aqui, ó, ocorre o reconhecimento e permite esse bacteriófago se associe lá, e posteriormente o genoma do fago ele vai penetrar na célula e o ácido nucleico do vírus ele vai ser injetado para dentro da célula.
Estágio do ciclo lítico, ele ocorre processo de absorção, penetração, síntese, montagem e liberação. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui é o processo lítico, é o processo, a primeira fase, é o processo em que o bacteriófago se liga à superfície da bactéria, que é o processo de fixação. Na segunda fase, o bacteriófago, ó, se você reparar aqui, ó, ele se fixou, ele não vai entrar completamente dentro da célula, ele vai ficar aqui fora. O que ele faz? Ele vai apenas injetar o DNA dele dentro da célula, certo? A partir do momento em que o DNA viral toma de conta da bactéria, a bactéria para de produzir qualquer proteína relacionada à sua vida, ou seja, ao seu metabolismo. Então, quando o DNA do vírus invade a bactéria, a bactéria passa a produzir exclusivamente as proteínas e o DNA que será relacionado ao vírus. Ou seja, é como se o vírus fizesse da bactéria uma escrava que vai produzir somente os elementos que são necessários para formar novos vírus. Então, a bactéria, ela fica tipo um zumbi, ou seja, ela não vai fazer mais nada que não esteja relacionado às proteínas para formar, né, para constituir os novos vírus. A outra etapa é a etapa de síntese, né? É a etapa em que vai ocorrer o processo que irá produzir as proteínas e os ácidos nucleicos. O outro processo é a montagem, que é aqui, ó, quando ele começa a montar os novos vírus, ó, as novas estruturas. E por fim, você tem a liberação dos fagos, que é quando ocorre a lise, né? Quando ocorre o estouro dessa bactéria liberando vários vírus. Então, esse processo normalmente aqui é muito curto, cerca de 30 minutos ele consegue esse ciclo lítico aqui, ó. O ciclo lisogênico, ele é parecido, nessa primeira fase aqui, ele é parecido com o ciclo lítico. Então, tem que ocorrer, o bacteriófago se liga à superfície da bactéria, ele vai injetar, né, o seu DNA dentro da bactéria. Só que existe a síntese de uma proteína precoce, que é uma proteína que determina que o fago ele vai passar pelo ciclo lisogênico. Existe a síntese de uma proteína e é essa proteína que vai determinar que ele vai entrar nesse ciclo lisogênico e não nesse ciclo lítico. Então aqui vai ocorrer, ó, tá vendo? Uma integração desse DNA do vírus com o DNA da bactéria. Então ocorre uma integração do DNA viral. O DNA do fago ele vai ser inserido no DNA da bactéria e vai ser integrado. Ele vai ser inserido aqui e vai ser integrado ao DNA da bactéria. E a bactéria ela vai continuar aqui, ó, se você reparar, ele foi integrado e ela vai continuar a viver livremente e se reproduzir. A única diferença é que aqui no seu DNA vai ter um pedaço do DNA viral. Mas o fago ele pode passar aqui, ó, igual a gente viu, do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Como que ocorre isso? Basta que aquela proteína que a gente chamou de precoce, ela seja inativada. Como que essa proteína ela é inativada? Por exemplo, a exposição à luz ultravioleta, ela pode induzir essa inativação dessas proteínas. A replicação de vírus animais e de plantas, ele é bem parecido com
do bacteriófago. Ocorre fixação, penetração, biossíntese de componentes virais, maturação e montagem e liberação. Isso aqui é o ciclo lítico, tá? Então, é parecido, bem parecido. Aqui a gente vê que ocorre. A diferença é porque lá no bacteriófago, ele não entra dentro da célula, apenas o DNA viral. Aqui, ele entra, ó, se você reparar, ó, ele entrou dentro da célula. O que isso aqui está representando? São os receptores. Lembra que eu falei lá da especificidade do vírus? Que essa célula tem que ter receptores que recebam o vírus, que reconheçam as proteínas do vírus. Então, eu tenho proteínas do vírus e aqui eu tenho as proteínas da célula. Então, tem que ter um encaixe perfeito. Se encaixar esse receptor com esse, o que a célula permite a entrada, ó, por endocitose do vírus. Então, ele entra dentro da célula. E aí ele vai, quando ele entra dentro da célula, ó, penetração, fixação, penetração, aí inicia o processo de biossíntese, tá certo? Ó, o vírus aqui, ó, o RNA viral em ação. Então ele começa a dominar a célula e aí inicia o processo de síntese. Começa a produzir proteínas e ácidos nucleicos que serão necessários para formar o quê? Os novos vírus, que aí entra o processo de maturação e montagem. E por fim ocorre o processo de liberação, aqui ocorre a lise da célula. Então aqui eu mostrei tudo para vocês, ó, em todos os aspectos, fixação, penetração, ocorreu o reconhecimento, aí aqui ocorre o RNA viral, esse RNA viral passa a dominar o DNA da célula, que passa a produzir, fazer a biossíntese dos componentes virais, proteína e ácidos nucleicos, formam-se os novos vírus e esses vírus são liberados. Ó, essa parte aqui que vocês estão vendo bonitinho são os receptores virais. Então ele entra, ó, tá vendo? Ele é reconhecido pelos receptores da célula, a célula ocorre o processo de endocitose, ela engloba o vírus, ó. A partir daqui o vírus libera o seu DNA, o seu RNA. No caso aqui, ó, foi o RNA que sofreu o processo de uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma o RNA em DNA. Esse DNA viral, ele vai aqui entrar dentro do núcleo e vai começar, ó, tá vendo ele aqui? Vai dominar a célula, de forma que esse DNA aqui vai passar a produzir proteínas e DNA viral para quê? Para formar novos vírus e os vírus são liberados. Ciclo do HIV. Esse é um rapaz como tantos outros que existem. Um dia ele saiu para usar drogas e se contaminou com o HIV. Aquele dia mudou para sempre a sua vida. Com certeza você já ouviu falar no HIV. É o vírus causador da AIDS. Uma vez no sangue, o HIV infecta células de defesa do corpo, como os linfócitos T. Vamos conhecer mais sobre esse vírus? Veja que o HIV possui um envelope que envolve o capsídeo. Seu material genético é formado por duas fitas iguais de RNA. Você sabe como o HIV infecta as células do hospedeiro? Para entrar na célula, as proteínas do envelope se ligam aos receptores celulares. Note que o envelope do vírus se funde com a membrana da célula, deixando o capsídeo entrar. Repare, o capsídeo se desfaz e o vírus libera o RNA. Veja que o vírus tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que se liga ao RNA viral e produz DNA a partir dele.
Esse DNA vai para o núcleo, onde se liga ao DNA da célula hospedeira. Isso é um problema. Afinal, passa a se comportar como se fosse um gene da própria célula. Assim, começa a produção de RNAs do vírus que são transportados para o citoplasma. No retículo, o RNA é usado como molde pelos ribossomos para a síntese das proteínas do envelope. As proteínas passam do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, sendo transportadas por vesículas até a membrana celular. As proteínas do capsídeo e as enzimas do vírus são produzidas por ribossomos livres no citoplasma. Note que elas vão se acumulando na face interna da membrana celular juntamente com o RNA viral. Em seguida, começa o brotamento dos vírus. Assim, a partir de um único vírus, milhares de cópias são espalhadas em poucas semanas. Os linfócitos perdem sua função e acabam morrendo. E o doente perde suas defesas. E aqui são alguns tipos de doenças causadas pelo vírus, como gripe, raiva, poliomielite, dengue, hepatite, herpes, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, varíola, AIDS, Covid. Então tem algumas que já têm vacina, basicamente quase todos, com exceção aqui da dengue, da AIDS e do Covid, que não existe vacina. Não existe um medicamento específico para vírus. Então, por exemplo, para o HIV existe um coquetel que você consegue, alguns remédios você controla a atividade de replicação viral, outros controlam a questão do DNA produzir material, né, que será utilizado para produzir novos vírus. Mas se você reparar, a grande maioria das viroses, do vírus, ocorre por meio de vacina. Então, na verdade, não é um tratamento, e sim uma forma de você se prevenir com vacinas. Então, existe vacina para gripe, para raiva, para poliomielite. A herpes ainda não existe, né? A vacina. Faltou essa para eu falar. Nem o Covid também. Então, existe, por exemplo, a herpes, existe medicamentos que são eficazes para controlar a reprodução viral, né? Então, existem medicamentos para herpes que conseguem controlar, são efetivos. Mas, por exemplo, se você tiver um sarampo, não existe um medicamento que vá fazer você se curar ou diminuir a questão da multiplicação do vírus. Não. Então, antibióticos não servem para vírus. Tu tem os antigripais. Não serve coisa nenhuma. Então, na verdade, esses antigripais, eles são medicamentos que servem para controlar ou para diminuir os efeitos, né, os sintomas, mas não para curar a doença.